Utópicos é isso. A gente pega um sonho que a gente teve em comum, que foi trabalhar junto, e vai construindo essa ideia. E aí eu entro pela arte e educação aqui, que é o que eu fiz sempre, de fato. Então eu vou conhecer todos vocês. E você falou agora há pouco que fake news são coisas antigas. Esses dias, no final do final do ano para cá, algumas pessoas têm me dito, cara, e eu confirmei isso hoje, que é um fake news, que o nosso grande amigo Marcão Vinícius, ele estaria aqui pela cidade. Ele estaria por aí. Você tem visto o Marco? Eu falei, não, eu não vi o Marco está por aí, o Marco voltou, né? E o Marcos Vinícius, maestro, músico, sim, o tal ouvido absoluto, o único que eu conheci. E eu vi uma cena do Marco uma vez, lá no PET, cara, a gente embolado lá, todo mundo tentando ensaiar a flauta, não sei o quê, violão, você com a turma de violão, não sei o quê, aquele griteiro, e o Marco fazendo um ajuste assim, ele faz assim, ó, ele vira mais ou menos assim, para um dos guri, a corda tal tá desafinada aí, cara, arruma. Ele conseguiu achar no meio da bagunça toda aquilo, lá, ele... né? Mas aí eu mandei um recado para ele hoje, para convidar para cá. Eu falei, Marco, estou sabendo por algumas pessoas que você está na cidade, estou num projeto aí, falei de você. Ele falou, não, Edilson, as pessoas devem estar me confundindo com o meu irmão, desde 2023 que eu não estou na cidade. Porque eu lembro que ele passou... num concurso da Universidade Federal ou Roraima, e foi embora. Teve uma vez que eu encontrei você e ele aqui no shopping, há uns 3 anos atrás, por um acaso. Ele andando ali com um dos filhos dele. 2023, 2022. Então, é isso. Que ele passou muitas pressas, a gente conversou um pouquinho. Isso. Mas aí, do final do ano para cá, algumas pessoas me falando que ele estava por aqui. E eu queria ele aqui também, nesse bate-papo, se ele tivesse. Ah, legal. Até comentei hoje com ele. No final da manhã, eu falei, olha... Aí ele falou, não, eu não estou aí, não. O Marcão era ali, cara, talento puro, assim, né? Um cara que ele tinha essa sacada de maestro mesmo, assim, de cuidar e tal. O lance do Marcão é que ele sempre foi um cara muito, muito rígido. Não com as pessoas, mas com ele mesmo. Um excesso de cobrança. De cobrança, ele se cobrava muito, sabe? Ele se cobrava muito. E ele era um cara assim, que ele pegava um negócio para fazer, ele ia até o final, tá ligado? Ele não era de... Eu sempre chamei ele naquela época, ele vai lembrar, porque ele vai assistir isso, de cientista maluco da música, cara. Que é essa coisa que você está falando, ir até o limite, produzir, construir música a todo vapor. Eu fui na casa dele uma vez, ele colava assim na parede, eu vi isso. Umas cartolinas, e ele construía as partituras ali, cara. Ele na época, construindo umas partituras. Aquilo eu fiquei encantado com aquilo. O Marcão era muito doido, cara. Eu conheci ele, porque assim, eu cheguei em Rondonópolis em 2003. Cheguei em agosto de 2003. Eu cheguei num domingo, de Dia dos Pais, e no outro domingo era meu aniversário. E aí minha tia Cora, não sei se você conhece, Coraci. Sim. Na época ela trabalhava no departamento de imprensa da prefeitura. E ela falou, vai ter um festival da canção aqui, Rondonópolis e tal. E eu falei que eu tenho um sobrinho que é músico e tal, e eles estão querendo contratar jurados. Vai lá e conversa com o pessoal, né? Aí fomos lá. Aí cheguei lá, foi onde eu conheci o Marcão. E aí o Marcão veio e tal, trocou ideia comigo, perguntou de onde que eu era, de onde que eu estava vindo e tal. Cara, e eu fiz grandes projetos com o Marcos. Grandes projetos assim, cara. Porque quando aí ele falou assim pra mim, falou, cara, vamos tocar na abertura do festival, porque eu já fui jurado de festival, cara, e o músico, ele fala assim, o cara que tá me julgando aí não entende nada de música, não entende porra nenhuma. Então nós temos que fazer isso, nós temos que tocar. Só que quem era músico mesmo de verdade era eu e ele. Aí o resto da galera, aí tinha um cara que era radialista, mas assim, ele conhecia muito, o cara tinha um conhecimento bom. Pelo menos da área dele, que era música sertaneja, assim, ele dominava tudo. O outro era um dono de estúdio, que tinha uma dupla, e tanto que o prêmio, na época, era a gravação de um CD no estúdio desse cara, e uma fonoaudióloga. Então era nós 5. A gente que era eu e o Marcos de música, aí uma doutora, um dono de estúdio e um radialista. Era o corpo de jurado do festival.
E aí o que acontece, cara, nesse festival? Isso foi muito louco. Porque eu, recém-chegado na cidade, não conhecia ninguém. E todo mundo com uma pulga atrás da orelha comigo, falou, quem que é esse cara aí, né? Saiu, E né? na época o cabelo era igual ao teu, assim, cabeludão, uma rabo de cavalo. E eu falei, se chegou aí, quem que é esse cara, quem não sei o que, tá jurado e tá. Eu falei, tá Chegou bom. por cima, né? Não, eu não Chegou julgando. já cheguei julgando, sendo jurado de festival, né, cara? Eu Cachorro grande. falei, pô, cara, isso não vai pegar bem, cara, porque... Mas, enfim, o que foi engraçado porque, assim, ó, o cara que ganhou foi o Djalma. Djalma Barros. Falecido Djalma Barros. E o Djalma, ele é cara acostumado com o festival. Ele participou de quase todos os festivais de música que teve em Rondonópolis e na região. Então ele estava acostumado com o festival. Tinha hora de voo já, né? E o Djalma, ele era um cara altamente criativo. Se você gostasse ou não, mas era a criatividade dele. Se era bom ou ruim, se era belo ou feio, independente, cara. Era um momento de produção do cara. Era a produção do cara. Ele não tinha. O grande lance do Djalma era esse. Ele não ficava criando um estereótipo para falar assim, não, isso aqui é isso. Não. Era o som dele, era aquilo e pronto, acabou. Que vinha na cabeça julgar, dele. Julga, não quero. E ele se reuniu com a galera, cara, muito louca. Porque assim, ó, ele fez a música que ele chamava Olho de Shiva. Nossa. Cara, aí a música tinha birimbau, tinha atabaque, tinha violão, tinha... Eu não lembro que tinha um outro instrumento lá, cara. Assim, cara, sei que era uma loucura a música, o grupo dele tocando. E aí, mano, aí, como era um festival da canção, então tinha dupla sertaneja, tinha garotinho de 8, 10 anos cantando, tinha senhora, enfim, aberto para todo mundo. Aí não chega tinha, o Djalma com essa truque. Tipo assim, não tinha categoria. Falasse, não, essa é uma categoria de música autoral, categoria de intérprete, não. Era um balaio, vamos embora. Aí eu até comentei, eu falei, Marcos, mas peraí, vem cá. Como é que julga isso? Vamos ver como é que tá aí a organização do festival, cara, pra gente ver o regimento. O que tá falando o regimento do festival? Que passaram para cada artista. Ele foi lá e conseguiu, pegou o regimento, falou, não, é isso. Não tinha categoria. Eu falei, não tem categoria? Como assim? Eu falei, intérprete, autoral, instrumental. Não, é tudo junto. Eu falei, putz, tá bom, cara. Como é que você acha um parâmetro aqui? Agora, como é que você vai falar assim, não, esse cara aqui mereceu 10, um exemplo assim, né? Aí, mas o trabalho do outro não tem nada a ver com esse daqui, mas também é bom, é 10, tá ligado? Aí era difícil, cara, porque não tava dentro de uma categoria, né? Bom, resumindo, cara, e eu tentando fazer amizade, conhecer as pessoas, né? E eu conheci muito o pessoal do sertanejo, que eu vi que aqui ainda, na época já era forte e ainda é muito forte o sertanejo, né? Então eu conheci uma dupla, cara, 2 caras bacana pra caramba, mano. E aí o Djalma ganhou. Djalma ganhou o festival. Ganhou o festival, cara. Vamos explicar isso depois, tô até Não, vendo. aí vai vendo. Bom, a minha tia, a tia Cora, a Luana, é filha do Djalma. A filha da tia Cora. E minha prima, né? Aí os caras descobriram que eu era Parente. sobrinho do Djalma. Nossa. Falou, o jurado é sobrinho do Djalma, é por isso que o Djalma ganhou. Importaram o cara. Importaram o cara pra trazer. Cara, e aí, cara, eu tive que ir lá, mano, e pegar todos os arquivos lá, porque ela dava uma folha pra gente, você preencher e dar a nota e assinar. Você tinha que Todo assinar. relatório ali, um por um. Cara, o cara que deu a nota mais baixa pro Djalma fui eu, cara. Ó, a importância de escrever. Aí eu falei assim, porque eu falei, não, cara, ele, embora ele seja um cara muito criativo, mas eu não vi, cara, algo de diferente dele. Aquele rebuscado de coisas que ele pôs no palco encantou os outros jurados. Encantou os outros, mas quando você começa a olhar a parte técnica, porque Sim. se você é um jurado... Esse é o papel. Que é o papel do jurado, olhar a parte técnica. Então, quando eu comecei a olhar a parte técnica do show dele e da performance dele, eu vi que estava abaixo do que ele era capaz de fazer. Então, eu dei uma nota baixa para ele. Se não me engano, eu acho que eu dei um 7 ou um 6, não lembro, para ele. Até porque a gente não poderia dar menos de 5, né?
O jurado não pode dar menos de 5 e tal, não sei o que. Até pra Não vamos esculhambar. esculhambar e tal, né? Mas assim, cara, teve a primeira eliminatória. Acho que as 2 primeiras eliminatórias foram no ginásio Marechal Rondon. Aí, depois, aí teve a semifinal e a final, que foi lá na Praça Brasil. Cara, e eu lembro que nas primeiras eliminatórias tinha um negócio que era o seguinte: tinha que ser música ao vivo, você tinha que tocar e cantar ao vivo. E eu lembro que um cara foi, mano, com um teclado, com um eletrorritmo lá e soltou o teclado pra menina cantar. E aí eu não entendi, moço, e a menina cantava muito bem, cara, maravilhosamente bem. E eu dei uma nota alta pra ela, e aí o Marcos desclassificou a menina. Nossa, mas ele... Cara, aí eu falei assim, mas por que você tá desclassificando? Tá desclassificado. É ao vivo. Ficar tocando com um teclado programado não pode. Tá aqui, ó. Cara, mano, mas essa menina chorava, ela chorava. Falei, cara, dá uma outra oportunidade pra essa menina, bota um cara pra tocar um violão e voz pra ela, que ela tem condição. Não. Já foi, ela sabia disso. Regra e... E o Marcão, ele é assim. Sim, Marcão. O Marcão é um cara, sabe, assim, aquela coisa de rígido mesmo. Na época a gente foi trabalhar no José Sobrinho, cara, eu era o cara de botar panos quentes, mano. O Marco... Porque o Marcão estourava, eu lembro uma vez, cara, nossa, mano, eu fiquei com muita dó. Aquele período nosso de projeto social, de PET, o Marco, assim, e era uma equipe grande, né? Nós trabalhamos em vários polos, aí quando juntou todo mundo no Parque da Antártica, uma aventura de juntar todo mundo, a sorte, assim, que tinha uma coordenadora de uma sapiência danada, que aí ela fazia isso dos panos quentes, chamava conversava com... Era uma solucionadora de conflitos, né? Porque você tá no meio ali, que a gente era o quê? Vamos colocar aí uns 40 profissionais? Pelo menos. Talvez até mais, ali até mais. Porque tinha uma galera que trabalhava de manhã, tinha galera que trabalhava à tarde, tinha galera que tocava direto. Né? Enfim, cara, eu falo assim, ó, até hoje, 2 pessoas que eu trabalhei assim, cara, que pra mim, além de eu ter aprendido muito e que elas sabiam lidar, foi a Vilma e a Ana Dalva, cara. Sim. Essas 2 modelos de coordenação totalmente diferentes. Totalmente diferentes. 2 figuraças. Nós passamos pela mão das 2, né? A Vilma, quando ela se tornou coordenadora geral do espaço, a Vilma, você falou, ela teve muita sapiência para poder ter esse olhar. Sim. Porque, cara, é diferente. Eu falo assim, eu já briguei com muita gente. Muita. Por não entender. Cara, você colocar, por exemplo, uma professora de escola num centro de artes, cara, não vai dar certo. Não vai dar, sabe por quê? Mas eu sou formado em educação artística, dou aula na escola, tem 20 e tantos anos que eu dou aula de educação artística na escola, eu sei como é que... Cara, não sabe. Mano, não sabe. Pode até achar que eu tô sendo arrogante. É um outro tudo. Exatamente, cara. É um outro olhar, é uma outra forma de você lidar, cara. Porque é o seguinte, quando você vai lidar com qualquer disciplina artística, pode ser música, dança, teatro, artes pintura, visuais, sim. Qualquer uma. Cara, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, você tem que dar liberdade. Mas a liberdade para aprontar, fazer o que quiser. Não, calma aí, cara. A liberdade é de criatividade. Você tem liberdade para criar. Porque se você não tiver liberdade para criar... Porque a escola, cara, ela é engessada. Infelizmente, cara. E esses coordenadores que vêm de escola, eles vêm com essa ideologia engessada. Eu ainda continuo nesse caminho. Eu estou num projeto municipal que é... a construção de uma escola municipal de artes, aquele antigo arte e educação que o município já teve, que é mais ou menos aquilo que a gente fez enquanto PET, aquela metodologia, aquele caminho virou projetos assim. Isso que você fala é mais do que fato. O método, a metodologia que cada um de nós foi obrigado a construir para ter essa relação com a criança e o adolescente ali, naquele habitat, de não ter a sala ideal, de não ter o material, de não ter não sei o quê, e não ter esse menino disposto a repetir a metodologia da escola, da sala de aula. Não dá. Você não pode repetir aquela metodologia. A escola já não funcionou aquelas coisas enquanto método.
E aí nós não vamos entrar nesse debate. Agora é que a nossa praia é outra. Mas você levar a criança para debaixo de um pé de árvore, como a gente era obrigado a fazer, e repetir o modelo, e principalmente o nível de cobrança que a escola tem que fazer, não ia dar certo. E aí a sabedoria de algumas coordenadoras que passaram pela gente, alguns profissionais, e é disso que nós estamos falando, de compreender essa diversidade. A Vilma tinha isso, a Nadalva, a maneira dela, ela tinha e ia dando essas liberdades, e cada um de nós foi obrigado a construir um método que permitisse isso. Ter a autoridade, ter a disciplina necessária, mas não tirar da criança a possibilidade de criar. Em algum momento aquela criança precisa criar. Eu repito um modelo que está comigo há muito tempo. Eu começo ali naquele cabresto que eu gosto de pôr, aí ele vai, quando eu vejo que ele dominou ferramental básico, que eu já posso confiar, ele vai mexendo na estrutura do meu desenho, ele vai criando, aí chega uma hora que ele vai para o dele, né? No teatro, a mesma coisa, eu prefiro, ao invés de dar o texto para ele escrever, esse menino vem da sala de aula sem nem saber ler e escrever direito, eu não posso dar de imediato essa responsabilidade para ele. Né? Tem a impressão que vocês, da música também, a dor do calo ensina o peão gemer. Você ensina 3, 4 primeira música, talvez, do seu modelo, e depois aquele menino vai se apoderando de um ferramental, aí ele vai tendo a liberdade. Mas você não pode tolher essa hipótese de liberdade dele nunca. Passaram algumas coordenadoras dessa maneira. A gente confrontou algumas muitas situações. Muitas vezes, cara. Porque elas chegavam com esse outro olhar. Mas, de um tempo para cá, eu tenho enveredado pela coisa da produção enquanto artista também. Fiz algumas coisas e tal. Mas uma coisa legal que eu lembro de uma conversa nossa lá atrás, assim, que era um debate que eu peguei de algumas outras pessoas. E aí... eu não sei se numa conversa eu fui perguntar para você vai lembrar mais ou menos disso, que era assim, puxa vida, o Gleice é do rock and roll, é da MPB, por que ele toca sertanejo com uma moçada aí? Você tocou muito tempo com o Tia Galdério, e eu lembro que você falou que era príncipe, entre outras coisas, o músico tem que ser eclético, e eu preciso sobreviver, meu amigo, eu preciso trabalhar. Eu lembro dessa conversa. Eu acho que era eu, você, o Marco, mais a Doc, professor de educação física, e alguém perguntou para você, pô, mas a tua praia é outra, o que você está fazendo lá? Cara, é engraçado. Muita gente já me perguntou sobre isso. Por que eu toquei 8 anos no Tia Galdérios? 8 anos. Cara, e assim, eu gosto de levar tudo na minha vida como aprendizado. Eu tô aqui para aprender. Mas você é professor. Não, sim, cara. Mas você sempre vai aprender. Você vai estar sempre aprendendo, cara. Eu gosto do desafio. Eu vou contar um fato que aconteceu agora essa semana. E assim, eu tenho uma luthieria, né? Depois não vamos falar sobre isso. Vamos. Mas assim, quero falar. O cara falou assim para mim, falou, não, cara, eu quero um violão barítono. O cara é cliente meu, amigo meu. Falei, violão barítono, né, cara? Pô. Onde você assistiu isso? Aí nós começamos a conversar e tal. Achamos já o projeto, estamos com o projeto pronto. Eu falei, eu mandei falei, cara, eu adoro isso, cara. Eu adoro o desafio, mano. Perfeito. Sabe? Adoro. Eu não gosto dessa coisa assim de ficar quietinho ali, sabe? Das 7 às 5, e não sei o que, papapá, e cumprir. Não. Eu gosto do desafio. Então, assim, cara, no Tia Galdérios, pra mim foi um desafio. Por quê que foi um desafio? Eu nunca tinha tocado naquele tipo de banda, naquele tipo de formato, naquele estilo. Porque lá em Minas, banda de baile pra gente, tanto que Minas fala banda de baile, interior de São Paulo eles falam banda show. Porque assim, é banda que toca de tudo. Então você toca de Beatles a Tunique Tinoco, tá ligado? Então você vai fazer formatura, casamento, enfim. Então eu vim dessa escola, de tocar em banda de baile, né? E aí quando eu cheguei aqui, os caras falaram assim, bicho, bailão, tocar no bailão. Aí eu quero mesmo. Eu falei, pô, show. Não, moleza. Quando eu cheguei que eu fui ver, não, cara, não tinha nada a ver com o que era lá. Então, por isso eu falo, é aquilo. E aí, eu falava assim, cara, porque eu tinha 2 filhos para criar, cara, e falei, não, cara, eu tenho que dar meus pulos, mano. E o Tia Galdérios, cara, me fez uma proposta muito boa, porque assim, como eles tocavam toda semana. Sim. Cara, foram 8 anos tocando toda semana, de quarta a domingo. Show. Eu falei, não. Praticamente um CLT. Praticamente.
Assim, o bom, cara, é que do Tia Galderes, o que eu gostava do Tia Galderes? Porque era assim, cara. Era uma galera, mano, que muito talentosa, assim, os caras tocavam direitinho, cara, mas ninguém não entendia nada, cara. Desculpa a expressão da palavra, se a galera for assistir isso aqui, mas não fica com raiva de mim, não. Cara, mas era uns peão, cara. Sim, no puro instinto, No puro da instinto. coisa e o prazer de fazer. De fazer. Porque assim, cara, eu falava assim, cara, eu não tenho que chegar aqui, nesse lugar que eu vou tocar, e, tipo assim, falar das coisas que eu sei ou da forma que eu toco. E eu falei, não, cara, eu vou. Teu contrato era específico. Eu falei assim, cara, falei, cara, eu vou tocar com o que eles entendem. Eu não vou chegar aqui e falar, não, porque não sei o quê, porque eu toquei com fulano. Não, eu falei, não, cara, esses caras, o que eles entendem é isso daqui. Então, se eles entendem isso aqui, eu vou tocar desse jeito aqui. Show. Sabe? E eles também tiveram muita paciência comigo, porque assim, ó, cara, o Chico, né? Até mandar um abraço pro Chico aí, pra Delza, se eles forem assistir. Cara, porque assim, ó, o Chico, eu falei, eles tiveram muita paciência comigo. Claro, a gente tem a musicalidade, você sabe como que funciona, tudo certinho. Mas eu digo assim, cara, cada estilo tem a sua linguagem. Não adianta. Sim. Não adianta eu chegar lá e falar que eu toco. Se você não tiver a linguagem, cara, se você não tiver a humildade de falar, como que é? Porque ele fez isso pra mim, ele falou, ó, escuta tal banda. Ó, olha como é que é o baixo. Olha como é que é isso daqui. Aí, tipo assim, cara, eu passei uns 2, 3 meses assim, cara, capengando. E outra coisa, não tinha ensaio. O Tia Galderes não tinha ensaio. Chega Não, porque se já toca toda semana, vai ter ensaio pra quê, né? Vamos Não tem- ensaiar na casa do fulano. Não tem como. Então não tinha ensaio. Ou seja, eu tinha que pegar o bonde andando ali. Chega, calça, chuteira E e vambora, faz gol. faz gol. E aí, cara, eu cheguei e tal, e vamos. E era assim, cara, eu não sabia sabe que eu não sabia? Uma música, Edilson. Uma. Mas aí, amigo. Cara, e eu ia na base do instinto, cara. Sabe o que lembrou agora? Só uma partezinha aqui. Irmãos Cara de Pau, aquele filme antigo, que os caras... Você lembrou isso? Irmãos Cara de Pau, muito massa, velho. Eu lembro desse período, você falava muito com a gente, porque a gente passou um período, quando foi lá pro PET, a gente convivia a semana inteira. Ó, que aí você... Não tinha como. Você, hoje à noite eu tenho que... Tem que ser daqui 5 horas, tomar um banho e... era meia semana, ué. E assim, então, na época lá, eu lembro de almoçar junto, eu, você, Mestre Carivaldo, Marco da piscina. o Marco da piscina. Às vezes ali na Bandeirante, a gente subia ou almoçar ou tomar uma lá em Era cima. Então, eu lembro que a gente ficava... A DOC. O ADOC, ficava trocando muita ideia ali. Isso era massa, cara, porque eu recém-chegado, não conhecia ninguém, já fazendo uma amizade massa. Foi bem ali também, então, sim. Entendeu? Uma galera forasteira, porque eu cheguei ali naquele momento todo mundo também. no ADOC também chegou, tinha Todo pouco mundo tempo. forasteiro. A DOC é outra figura, que ele tá por aqui, não tá, a família tá no interior de São Paulo, ele tá aqui porque ele tá resolvendo a aposentadoria, mas ele é um cara que eu quero trazer para cá. Legal. Ele está aí umas temporadas, porque tem muita história boa também. E nessa coisa dos utópicos, nós, os arte-educadores, nós somos sonhadores. E se você é arte-educador, já está implícito o sonho. Você é artista. E você ainda quer ensinar a criança a ser alguma coisa na vida. Então, tem essa utopia, esse prazer de você ver o produto, ou aquilo que você ensinou, o menino que te encontra pela rua de vez, o professor, eu lembro daquela apresentação daquele dia, não sei o quê e tal. Então, toda essa moçada vai parecer, num primeiro momento, já falei isso, né, repetitivo, mas a raiz dessa amizade, dessa utopia aqui na cidade, parte daí. Agora, você sai dessa condição, Galdério, e você é o eclético mesmo, cara. Aí você vai lá com o Lene e com o Tubira pro jazz, pro Zagaia, que é uma coisa muito mais elaborada, muito mais prazerosa do ponto de vista desse que vos fala, de sentar e escutar, né? Que é um outro projeto fantástico. Assim, cara, quando o Tia Galdério, assim, acho que tudo é passageiro, tudo é uma fase da vida da gente. O Tia Galdério foi muito importante, foi uma fase da minha vida muito importante. Porque, embora eu trabalhava no PET, né? E assim, então eu tinha gás, cara.
Hoje eu tô com, vou fazer 53 anos, mas eu tinha 30 e poucos anos. Era hora de Cara, eu pilhar. falei, cara, eu vou, mano, eu tenho gás, eu tenho energia. Então eu trabalhava o dia todo e ainda ia tocar e tranquilo. E muitas das noites era entretenimento também. É. Porque dali você deve ter assistido cada cena naquele Cara, estabelecimento. tem coisa que é só 18 mais para poder contar. Imagina. E assim, Depois que esse espaço aqui se solidificar enquanto espaço importante na sociedade, nós vamos abrir um pouco desse debate. Também. Cara, e assim, aí e tudo, igual tem um tio meu que que falava, né, que eu já falei, você falou assim, meu filho, tudo tende a degenerar. Ele falava assim. Perfeito. Filosofia pura. Tudo tende a degenerar. Então, assim, o Che Galdério, ele foi degenerando, ele foi ruindo. Como tudo. Sim, sim. E ali como é um grupo de pessoas, e quando é grupo de pessoas, a gente sabe que as coisas vão ruindo. Cara, e o Che Galdério foi chegando num ponto, assim, cara, que eu tirava férias, e o Che Galdério não tirava férias. Quando tinha férias do PET, no final do ano, aquele recesso de Natal e Ano Novo, eu botava o Tubira para fazer baixo lá, fazer Natal, Réveillon, final de semana que fosse, e eu tirava minhas férias, ali 10, 15 dias e tal. E isso me dava um gás. Voltava Voltava, de boa e tal. Mas foi chegando um ponto, cara, assim. Por que eu estou falando isso? Porque a galera que cuida, vamos dizer assim, da parte mais burocrática, empresarial, que era quem cuidava do espaço, né? Que era lá no Brasileirinho, a gente tocava no Brasileirinho, a gente tocava no Bailão da Paulista, lá do Baiano. Sim, sim. Tocava no Bailão da Paulista. do Canadá. Bem lembrado. Sabe? Então, então era assim, era o que tocava no Canadá, Brasileirinho, Bailão da Paulista. E tinha um outro, cara, que a gente tocou um tempo, Estância Bambu. Sim, sim. Na Baixa. Aqui, Aqui atrás, ó. por aqui. Isso. Voltava ali. Cara, aquilo... Então, assim, cara, aquilo meio que era uma... Como é que eu vou falar? Era um tour. Era um tour de Rondonópolis. Era uma turnê do Che Galdério, semanal. Quarta, Grambir. Sexta, Canadá. Sábado, Brasileirinho. Domingo, Bambu ou Paulista. Era isso, cara. Sabe? E aí, quando foi em 2013, a coisa já estava meio que assim. Delza já não estava muito bem de saúde, já não aguentava a noitada, cuidar, porque ela cuidava do bar, ela cuidava da bilheteria, ela cuidava de tudo. Ou mulher para ter uma garra, cara, para fazer as coisas. Gerentão pra tudo, né? Pra tudo mesmo, sabe? Aí desgasta. E aí ela foi se desgastando, e teve alguns, eu observando aquilo, né, cara? E eu falava pra minha mulher, olha, eu não vou ficar muito tempo mais no Che Galdério, não. Porque tudo tem um ciclo. Aí mesmo. Ela ficava preocupada, ela falava, pô, mas como é que nós vamos fazer? Prestação de casa para pagar e tal. Eu falei, olha, os moleques já tá grande, né? Daqui uns dias um já tá casando e eu quero cuidar da minha carreira. Falei para ela. Falei, eu quero cuidar da minha carreira, eu quero Vai chegar essa hora. eu quero tá tocando as coisas pela qual eu me dediquei a fazer. E eu lembro que ela ficava meio assim, meio preocupada. E aí teve a oportunidade, quando o Lene chegou aqui, eu não lembro o ano certo que ele chegou, mas conheci o Lene. Quando eu conheci o Lene, eu já não estava mais no Che Galdério, eu tinha saído do Che Galdério. E o Lene chegou, o Marcão dava aula de coral no Sesc. Sim. Aquele período ali. Eu também dei aula no Sesc durante 8 anos, dei aula de violão no Sesc. E o Lene foi dar aula lá, no Sesc. Aí o Marcão já passou, já foi já ia mudar e tal, o Lene assumiu as aulas do canto coral do Sesc. E aí, mais o Lene, a gente começou a trocar ideia e tal. E nessa surgiu, eu falei, cara, vamos fazer um duo, baixo e piano e tal. Começamos a tocar. E eu apresentei umas composições minhas para ele, mostrei para ele e tal. Aí ele, pô, cara, que legal isso aqui, né? Aí o Tubira, mas o Tubira a gente já sempre tocava. E eu falei, Tubira, vamos, cara, montar um esqueminha de tocar instrumental, pô, você toca bem a bateria e tal. Ele falou, não, então vamos. Aí a gente montou o Zagaia. Nós fizemos 2 anos de Casa do Rio, quando era lá no Casaril.
Lá, a gente algumas tocava vezes todas lá. as quartas-feiras, a gente ficou 2 anos tocando lá, toda quarta-feira lá, cara, era maravilhoso. E quarta-feira passada agora, cara, a gente comemorou 10 anos de Quarta com Jazz na Casa do Rio, que eu te falei que a gente ia É tocar mesmo, lá. você falou, sim, Então a sim. gente comemorou 10 anos, foi muito bacana, cara, a galera toda de 10 anos atrás estava Nossa, todo mundo lá, os espetáculo. músicos, Negalu, o Wesley, o Gabriel, cara, muito massa. A galera que já ia há 10 anos atrás, Maravilha. foi muito bom, cara. Então assim, e aí em 2018 eu gravei, né? Gravei meu disco e com músicos de Cuiabá, uma galera que eu conheci também, fiz um intercâmbio bacana lá. Então foi, acabei conseguindo realizar o que eu falei, vou cuidar da minha carreira, vou registrar minha obra, deixar minha obra registrada ali e tal. Que eu acho que é o mais importante. Eu não, assim, tão disciplinado do ponto de vista do planejamento, mas com o surgimento aí das Aldir Blancs, né, das leis, o ano passado eu fiz um espetáculo aí, eu fui para o palco, eu e o Lucão, Que o legal, Lucas. cara. Eu fui fazer, é quase um stand-up, quase um Aham, monólogo, o Lucas no no piano. teclado comigo ali, piano e tal, e a gente brinca com um texto que conta a história do Brasil, depois dá uma olhadinha no Terra Brasilis, o Tá no, espetáculo tá todo tá no lá, YouTube? tá, tá no Instagram, não tem tudo no YouTube porque eu não sou disciplinado para isso, mas no Instagram tem ele, tem os cortes, eu mesmo fiz um material, Antônio ajudou nessa produção Que legal. também. E aí eu brinquei no palco, eu peguei gosto. Assim. Eu tinha feito umas atividades com a Kelly, Furustreca, tive que ir para o palco algumas vezes, né? Nas Cipates, teve um espetáculo de chegada do Papai Noel que eu tive que ir também, na pandemia eu não pude envolver criança, como eu gosto no espetáculo, aí eu fui, peguei gosto pela coisa e fiz um espetáculo agora. Estou aguardando a próxima Aldir Blanc, quem sabe eu faço. É, Mas eu tenho um projeto com o Lucão, cara. Faz anos e a é. gente não é disciplinado e você está nesse projeto. Olha, Eu só não tinha te dito ainda. Quando o Lucão veio aqui para gravar, em eu toquei primeira nesse mão. assunto, né? Cara, eu quero, assim, pôr um fino do brega no palco, cara. Eu Que falo pro massa. Lucão, se vocês me dirigirem, porque no meu, eu cantei um pouquinho, algumas Aham. coisas. Foi possível brincar com as vozes, assim. Mas fazer um fino do brega, assim, uma mistura de Falcão, já falei no dia que ele estava, Falcão, Reginaldo Rossi, buscar uns Cara, é muito negócios legal assim. isso aí. O Arrigo Barnabé, usei essa frase, quem assistir tudo vai saber disso, mas como eu estou te Aham. oficializando o convite, ele fala assim, ó, eu não sou cantor, eu sou cantador. Eu conto cantando. Conta cantando. E esse conto cantando eu dou conta de fazer. Eu falo, Lucão, vamos produzir, nem que seja aqui, o Antônio sabe disso também. Pega aqui e faz um material para rede social, para soltar aqui através do nosso Tópicos e brincar com a coisa. Fazer umas coisas loucas assim, pegar lá, Sim, cara. eu bem dirigido, eu vou lá no Gerry Adriane, cara. Doce, doce amor, onde tens andado, digas por favor. Doce. Mas buscar esse repertório assim, que tem uma galera que vai consumir. Por quê? Porque a gente é levado, Gleison, a achar que nós não somos brega, nós somos latino, cara. Todo É, latino tem um pé e um pedaço do coração no brega. é. Né? No Amado Batista, não seja quem for. Cara, Nenhum de nós tem a é. coragem de ouvir isso e jogar. Em algum momento a gente ouve e gosta, cara. Então, por que não assumir esse lado latino nosso, de brincar com essa coisa, trazer umas músicas assim, que nem que seja na nossa infância nós ouvimos. Nos bailinhos que a gente frequentou, você tem Sim. 5,3, eu tenho 5,8 quase, os bailinhos que nós frequentamos, contou com esse repertório. Sim, cara. Então, por que não Sim. brincar e trazer esse material para Eu, uma sala, para um palco? eu falo assim, que eu tenho várias fases assim da minha vida, né? Tinha uma fase minha que eu meio que me achava o doutor em música. Até em algum momento você se acha doutor em alguma coisa, Nossa, eu todos falei, nós. não, porque isso aí, isso aí. E eu chegava em casa e todo mundo ouvindo aquelas músicas assim, cara, e eu falava, isso é uma merda, que não sei o quê. E tal. Robertão a gente não queria nem Não, escutar, lembra? não, e eu, Ah, eu que é falava, isso? e eu vendo aqui, eu falei, não, cara, que eu quero ouvir Miles Davis, que eu quero ouvir isso aqui. E assim, porque, cara, é engraçado isso. Eu aprendi com um cara, e esse eu posso falar pra você que é um cara que. E o Sidney Duarte, um guitarrista lá de Cuiabá.
Cara, assim, ó, o Sidney é um cara que ele tem tanto conhecimento em música, mano, tanto conhecimento em música, mas ao mesmo tempo, cara, ele é de uma humildade pra, por exemplo, assim, pelo menos, cara, ouvir, tá ligado? Entender o artista. Porque ele é compositor também, compõe pra caramba e tal, produtor também. Mas assim, de ouvir, tá ligado? De sacar aquela coisa do artista, entender a obra do cara, sabe? E quando eu falo que eu nessa fase da minha vida que eu tava achando que eu era um doutor O em música, o bambambam. bam bam bam, você não presta atenção nesses detalhes, cara. Você não vai prestar atenção numa música, igual você falou do Amado Batista, você não vai prestar atenção numa música de qualquer outro cantor, tá ligado? Porque se não for dentro daquilo que você quer ouvir. Então, uma coisa que eu falo para os meninos da minha banda, eu digo o seguinte: quando de repente, eu não sou eu que monto o repertório, quem monta o repertório é o Cabil, o baterista. Junto com a Bruna e tal, eles vê lá. É aquela Tal. moçada que eu É, encontrei numa isso, festa. aquela gente tocou. Já já a gente fala daquilo também. Termina. Eu falo assim, ó. Um dia eu falei para eles assim: olha, aí você acha que eu sugeri uma música? E aí a menina falou assim: ah, mas essa música é muito brega. Falou desse jeito pra mim assim, né? Aí eu falei: olha, na arte não existe isso. Ela, como assim? Não, claro. Eu falei: não. Falei pra ela: olha, o que a gente tem que fazer, a gente tem que se conectar com as pessoas. Se essa música se conecta com alguma pessoa, com algum público, isso não é brega. Porque eu Qual falei é assim, o conceito de brega, pois é, qual que é o conceito? minha Falar assim, querida? qual que seria o conceito? Tipo assim, tal. Mas eu entendo, porque assim, o que que acontece, cara? E a gente, eu sou muito de observar as pessoas. Depois, acho que também por conta da idade, você começa a observar mais as pessoas, sabe? Então, como eu não canto, eu fico só tocando, eu fico observando as pessoas. E eu falava para eles, assim, olha, ó, tá fraco, tá morno, tá frio. Não mexeu Vamos lá. melhorar, vamos, tá ligado? Termômetro. É o termômetro da coisa. Então é isso, cara. Então essa coisa assim de classificar, hoje eu percebo que não tem mais isso, cara. Porque assim, você vai ver. Porque se você for pensar na questão social, em camada social, porque a classe alta escuta bar. Mentira. Mentira, lógico que é. Tá ligado? Não vai escutar, cara. Vai. Porque isso poderia ser há 100, 150 anos atrás. Nós somos levados a não consumir essa qualidade. Nós não estamos dizendo que não tem qualidade, Sim. pelo contrário. Mas é que nem, é mais ou menos assim, o cara contrata o arquiteto de interiores e ele manda pôr uma biblioteca de faz de conta na sua sala e aquele cara nunca leu. Nunca leu nenhum livro. Dizer que o cara consome música clássica, erudita, seja o nome que for, está mais ou menos nesse patamar. Exatamente. Né? Só para construir uma situação. Eu fiz um paralelo esses dias, eu não lembro com quem mais que eu estava falando, a gente é levado a achar que determinadas coisas nunca pode ser popular. Por exemplo, o tênis. A lógica de dizer que aquele esporte é ou não dessa classe. Por quê? Qual é o custo de jogar um tênis se ele pode ser jogado até no chão batido de terra, se você tiver uma raquete mais barata e até uma rede de vôlei improvisada na altura? Eu cansei de fazer isso em projeto, em quadra de esporte com as crianças, e brincar, e chamar de pongão, usar a regra mais simples do ping-pong, porque o objetivo é se divertir. Então, a gente é levado a achar que não, a classe fulana ouve bar, a fulana ouve não sei o quê. E a tal classe também não consome. Não, e assim, cara, porque por que eu comecei a pensar? Eu falei, cara, se o meu trabalho é música, eu tenho que me conectar com as pessoas. Se eu não me conectar com as pessoas que vão consumir o meu produto, cara, eu tô fora. Eu tô fora. As pessoas não vão se identificar com o que eu faço. As pessoas não vão querer consumir o meu produto. Então, se você não tem conexão, cara, você já perdeu tudo. Então, o que eu falo, cara, isso não estou falando só da música, não. Sim. Falando em tudo, é geral. Mas a classe,
Na maioria das vezes, cara, hoje, pelo menos assim, eu vejo muito isso. Quando eu vou tocar, por exemplo, diz alguém, sei lá, um cara que tem muita grana e tal, aí contrata a gente para tocar na casa dele, tá ligado? Tipo assim. É, Eu aí tenho um amigo que já fez algumas vezes, é, um amigo em comum nosso, a gente vai lá fazer uma. é. É, Aí, tipo assim, cara, eu fui tocar na casa de um cara, um desses condomíniozão aí, e fui trocar ideia com o cara. Fui trocar ideia com o cara, tal, não sei o que, blá, blá, blá. Tipo assim, cara, o que eu percebi, mano? Ele falou assim, cara, eu vou bater real pra você, cara, eu não gosto muito de música, não. Eu chamei vocês porque minha mulher adora vocês. Tá ligado? Tipo assim, falei, tá massa, joinha. tudo certo, não tem problema. Então eu falei, cara, eu não sei nada de música, nada. Mas assim, cara, aí eu falo, aí, tipo assim, cara, você vai julgar. Cara, porque a nossa geração, esse cara é bem mais novo do que eu, ele deve ter uns 30 e poucos anos. Mas eu falo assim, na nossa geração, mas acho que a sua também, a gente tinha o quê? A gente tinha a música, a rua, E o futebolzinho. E o campo de bola. o campo de bola, era o que a gente tinha. Por exemplo, a música, porque aquilo despertava na gente. Cara, se aparecesse um moleque na minha rua com um violão, acabou. Acabou o futebol, acabou tudo. Todo mundo ia sentar em volta daquele moleque para ouvir aquele moleque tocar violão. Hoje, se qualquer moleque pegar um violão e for para a rua, de que planeta que você veio? Sim, sim, sim. Tá sim. ligado? É. Ó, a minha infância foi em Nova Odessa, é uma cidadezinha ali, Campinas, Americana, aquela região. Eu nunca guardei se era o Milionário ou se era o José Rico, que eles eram daquela cidade, um deles. Né? Eu nunca guardei isso. Mas eu lembro muito dessa cena, quando eles estouram, que vira aquele boom, que eles saem dos shows de circo e viram mídia, não era nem essa palavra naquele momento. Era tudo quanto é pai. Mãe, vó, tia, comprou violão para menino. E fez. Tinha amigo meu, porque virou febre, que parava. Tinha um amigo, tinha uma dupla assim que jogava bola com a gente desde o asfalto até o campinho, até ir para o time da cidade e ir para a Americana treinar. A gente chegou a perambular a Ponte Preta junto, em Campinas. Mas a dupla era Claudinho e Claudinei, que era o Donizete, era tio do Cláudio. O pai, os dois, o pai e mais um irmão de um deles, o pai do Cláudio era uma duplinha sertaneja. Porque naquela febre do sertanejo, a partir do Milionário José Rico, todo mundo queria ser. E esses meninos, eles tinham que parar até o futebol, que é o que você está falando, que é uma geração que virou febre. Tinha um violão, era a única coisa que tirava a gente da bola. Como o meu pai não apostou nisso, a minha família não tem esse viés, talvez se tivesse, mas era uma febre, grande parte da moçada. E é o que você diz hoje, uma luta, assim, para você ver uma roda de violão numa calçada como a gente via de menino, na varanda de uma casa, num espaço. Esses meninos iam muitas vezes, eles iam jogar bola, quando a gente ia treinar. Nova Odessa tinha um time, o bairro chamava Carioba, e eu acho que era o sobrenome do treinador nosso, alguma coisa assim. Eles iam para o Carioba treinar, a gente treinava ali no que é happy hour, assim, 5, 7 da noite, aí escurecendo assim, eles tinham que sair mais cedo com o violãozinho nas costas, os dois, porque eles iam encontrar o pai e o tio não sei aonde para tocar. E a gente ia mais cedo, às vezes, ou acompanhava, saía do treino e ia lá nesse lugar para escutar eles tocarem. Que massa. E é de uma época também que, assim, o produto sertanejo que você escutava não era isso que surge do sertanejo universitário para cá. Eu não vou nem falar disso agora, porque eu falei com o Lucão. A gente tinha uma música sertaneja mais elaborada naquele momento, uma música em geral. A MPB, em geral, te fazia consumir uma poesia melhor, uma melodia melhor, um tudo de música melhor do que o que tem aí hoje. Isso é verdade, cara. Realmente a poesia ela vinha em primeiro lugar, eu acho. Sim. Porque, cara, assim, eu acho que a história, eu acho que a grande sacada da época era, tipo assim, você narrar a sua rotina. Independente, sabe? Ou a sua ou a de alguém, Ou de mas alguém, narrar. sabe, tinha aquela
aquela narrativa. Até hoje eu escuto isso, eu acho muito interessante, cara. Como eles colocavam isso em música, sabe? Cara, se você pega, por exemplo, o samba, por exemplo, cara, era o puro cotidiano do cara que morava no morro, no Rio de Janeiro, cara. Cara, você escuta a Dona Irã Barbosa, Nossa cara, Senhora. é, é o cotidiano, cara, do paulistano, do, tá ligado? Não tem como Dos você não cortiços, ouvir aquilo. dos cortiços lá Sim. de São Paulo, tá Não ligado? tem como Não tem você não como, escutar. cara. E essa música, ela convivia com a gente. É, Eu, eu tenho umas primas e tinha umas primas e tias que no sábado de manhã que elas iam limpar a casa e se arrumar, bobe no cabelo, não sei o que e tal, elas tiravam o caixotão de LP e a gente escutava tudo isso aí. Né? Durante a semana, tudo quanto é casa, você escutava uma música. E era esse painel eclético. Exatamente. Você ia do sertanejo, passando pelo Chico Buarque, passando pelo fino do brega, que a gente falou agora há pouco, você escutando tudo isso. O rádio era muito forte. Minha avó escutava rádio lavando roupa, não sei o quê, e aquela programação de AM, mas com música de qualidade. E a gente foi levado a acreditar que isso é brega. A gente foi induzido a acreditar nessa loucura. Teve assim, cara, eu falo, acho que 70, eu devia ter uns 5, 6 anos de idade, mais ou menos. Eu não conheci meu avô, né, por parte de mãe. Ele, quando eu nasci, ele já tinha falecido. E aí minha mãe recebeu tipo uma herança dele. Cara, mas a herança acho que era uma merreca, que deu pra minha mãe comprar uma máquina de costura e uma radiola. Não era só natinha vermelha, não. Não, era um móvel. Aquela outra aquele móvel. Sim. Que era sim. Que era o radiola, rádio. que ela era a radiola porque tinha um rádio e a vitrola. Ela era uma espécie de uma penteadeira, assim. Isso, que você abria. Lembrei. Cara, aquilo era sensacional. Era o bambambam do bairro. A máquina de costura foi a que minha mãe criou a gente, costurando. Minha mãe costureira também. Mas ela nunca deixou, falou assim, ó, esse aqui é pra gente poder ouvir música. Porque televisão, cara, naquela época, já tinha televisão e tal. Mas assim, o barato mesmo era o rádio. Sim. Tá ligado? O barato mesmo era o rádio que era legal. Não era a televisão. Rádio todo mundo conseguia ter. Conseguia ter. Demorou. E eu lembro, cara, que na casa do meu avô, parte de pai, né, tinha muito disco. Porque assim, os meus tios mais velhos meio que viveram aquele movimento hippie dos anos 70 em São Paulo, tá ligado? E eles consumiam esse tipo de música, assim. E eles não gostavam dessa música brega que a gente fala, que era o Amado Batista. Porque eles eram outra vertente. Então, por exemplo, o que eu ouvia quando eu ia para casa da minha avó? Milton Nascimento, Caetano, A fonte. Gil, Chico, Belchior. Era isso que eu ouvia, sabe? Toquinho Vinícius, minha tia me deu um disco do Toquinho Vinícius, um especial. Cara, então assim, era isso que eu ouvia. E aí quando minha mãe comprou essa radiola, eu falei, aí minha tia falou, eu vou levar uns discos lá para vocês poderem ouvir. E tinha aqueles especiais de novela. Sim, eu ia chegar aí daqui a pouco. Aí, cara, E no meio desses discos tinha o Amado Batista, cara. Sabe? Aquelas clássicas. Esse cara é uma lenda. Cara, isso eu tô falando, 78, 79, tá ligado? Não é. Sim. Então, assim, aí, cara, e minha mãe adorava ouvir. Aí tinha Milionários é Rico, tinha Chitãozinho Chororó, Amado Batista. E minha mãe adorava, cara. Minha mãe. Como é que é o nome da cantora, cara, que minha mãe adorava, cara, ouvir? Carmen Silva, não. Carmen Silva, existia uma Carmen Silva. Mas tinha uma outra, cara. Ela é uma outra cantora, não lembro o nome agora. Não lembro, cara. Eu sei que era um nome assim. Cara, eu sei que minha mãe adorava ouvir essas coisas, sabe? E a gente, moleque, cara, ficava ouvindo aquilo o dia todo. Bebeu a fonte, ué. Ficava ouvindo aquilo o dia todo, cara. Então, assim, aí hoje, cara, é por isso que eu falo que na época, cara, aquilo a gente ficava prestando atenção nessa poesia, sabe? Não era só a questão da música em si. Você viajava naquela letra, você ficava ouvindo aquela cara cantando e tal. E eu falava, cara, como que isso é fantástico, sabe? Assim, eu ficar ouvindo isso, cara. Hoje, cara, hoje é muito...
é que eu vou falar para você assim, cara, é muito banalizado. Não estou falando que não tenha artistas bons, eu estava até conversando com meu tio ontem. Cara, tem muito cara bom. Mas ele não acende. Tem espaço. Então, porque assim, ó, o que que acontece? Até, eu posso até estar falando besteira aqui, mas assim, esses dias, cara, eu vi um negócio, o cara falando a respeito desse negócio aí de Spotify, que não sei o quê, tanto visualização, escutou, não sei. O cara falou, cara, isso é balela. Lógico que é. Eu falei assim, mas como? Aí eu vendo o vídeo, o cara falou, cara, a polícia tinha acabado de entrar eles falam, é tipo uma fazenda. Na verdade, só que a gente fala fazenda, mas não é porque assim, ó, tem um monte de servidor que vai replicando aquilo que eles querem. E mesmo quem está aqui, Gleison, e mesmo quem está aqui tentando consumir isso, nós somos induzidos a não ouvir inteiro mais. Tum, tum. Tem hora que eu deito na cama e vem para mim assim, rock, vem para mim discoteca, vem não sei o quê. E tem dia que eu empolgo, cada uma que eu escuto, se eu pego um sábado, eu me largo lá na cama. É raro, porque minha pilha é a 1000 por hora, mas se eu largar, aí eu escuto e eu reposto. Porque, modéstia à parte, eu consigo consumir música boa. Eu consigo ter o discernimento. Então, eu disparo. Mas quem consome o Spotify, mesmo esse tipo de produto através dessas ferramentas, ele não consegue ouvir uma música inteira. Ele foi induzido a assistir videozinho de 25 segundos no máximo e ele não consegue saborear, apreciar uma música de 2 minutos. Então, ele só clicou que ele abriu, mas ele não fechou. Então, ele não está sequer refletindo minimamente aquilo que ele está assistindo, ou que ele, no caso, ouvindo. Aí ele se pega atraído, essa geração se pega gostando de músicas de gerações anteriores. Se você entrar hoje, meu filho diz que eu falo, escuta essa música aqui. Eu falei, essa música é legal, essa música é do... Alice faz isso, eu sei que... Aí ele falou assim, mas não é desse cantor. Eu falei, não, essa música aqui é do fulano, do cantor tal, sei lá, é do Zezé de Camargo, essa música aqui é... Eu falei, que eu vi esse cantor aqui, que eu falei, cara... E o que eu passei a observar? Esses cantores que estão hoje, principalmente do sertanejo, cara, você não vê uma música nova. Não. É tudo música clássico que já, sabe? Aqui chega. Primeiro ele vende uma tranqueira danada, sem poesia, sem substrato nenhum. Aí quando ele entende que ele precisa, aí ele busca lá no acervo. Sim, sim. Opa, ele está gravando. Um vai chamar de modão, o outro vai chamar de não sei o quê. Qualquer coisa. Ele é obrigado a buscar lá, para ele se firmar. Mas ele começa, a grande maioria, né? Não tem, Antônio, como não falar isso de novo. Né? O dia que o Lucão estava aqui, eu escutei no rádio assim, e eu, que modéstia à parte, me atrevo a escrever um pouquinho, né? Mas olha isso. Você que entende de música. Você chegou de camisola e de fio, sentou na ponta do sofá e não deu um pio. Eu não posso chamar isso de poesia, né? Pelo amor de Deus. Isso nem cantada funciona. Numa música dessa, o rádio ligado, aí a minha filha já ri, porque mais até do que com o Davi é mais na dele. Ali se capta essas coisas assim e deboche. E a gente vai para um rápido debate sobre isso. Cara, Não tem poesia aí, cara, não tem o mínimo. Então, do tal do sertanejo universitário para cá, e aí quando mergulhou nessa sofrência, é isso aí. Um gênero musical robusto, com a história que tem Milionário, que tem Chitãozinho, que tem inúmeros, que tem... Eu gosto mais daquela outra linha, Elomar, Renato Teixeira, aquela outra linha. Mas esses outros que eu citei primeiro, eu sou encantado, falo isso pelos cotovelos sempre, com aquele trompete, aquele sopro na música do Milionário Zé Rico. Ele era fantástico. Aquela coisa meio mexicana. Olha a construção musical disso aí. Isso vai se repetir em todos os outros gêneros musicais e, em geral, nos gêneros artísticos. Você tinha um processo de construção mais elaborado para tudo. Né? Hoje você é levado a achar que arte é só a música, porque é uma indústria mais imediata, ela produz mais. Outros produtos eles são renegados, também porque não se firmar, e é outro debate, mas essa música resumida a isso, a sofrência, a dor de cotovelo, não sei o quê. Cara,
E você falando nessa questão da produção, né? Falou dos trompetes. Tem um, tem um canal no YouTube de um cara chamado Marco Mazzola. O Mazzola foi o maior. É, né? Tá vivo ainda, tá? Ele tá com o canal dele no YouTube. Cara, ele é um dos maiores produtores da música popular brasileira. Cara, ele, ele produziu um dos maiores discos do Raul Seixas, que foi o Crick Rabandolo e o Guita. Ele produziu o disco Realce, do Gilberto Gil. Ele produziu, cara, o Djavan, que tem o Oceano, ele produziu o Oceano, que ele chama o Paco de Lucia para gravar o solo de Oceano. Como é que chama, cara? Escutando Estrelas, como é que é o canal dele, cara? Ouvindo Estrelas. Acho que é um negócio assim, Ouvindo Estrelas. Ouvindo Estrelas, do Marco Mazzola. Cara, assiste lá depois. Ele conta os bastidores, cara. Ele conta como que ele foi produzir o disco do Raul Guita, que o Raul queria som de sino, tá ligado? Aquelas badaladas. Onde ele foi achar tudo Tá- isso, ué. Tem a música a Mosca na Sopa, Sim. e ele, cara, isso nós estamos falando, cara, início dos anos 70, tá ligado? E ele lembra de um amigo dele, o tecladista, que tinha nos Estados Unidos, comprou um Moog. Moog é um teclado da época dos anos 60, dos anos 70, que os caras produziam, como se fosse um sintetizador hoje. Então eles produziam aquilo tudo analógico, você tinha que ir somando uma coisa com outra para chegar a um som. E ele falou assim pro cara, não tem um zumbido de mosca aí não nesse teclado? Ele falou, tem, nós vamos achar isso aqui. É o que o cara gravou, que tá o zumbido, cara, sabe? Então essa produção desses caras, eu tô falando do Marco Mazzola, mas no geral da música, cara, brasileira, era muito mais criatividade, porque você não tinha recurso. Cara, ele gravar, isso eu tô falando, cara, você gravar aquela massa sonora todinha, cara, em 4 canais. Tá ligado? E não tinha um aplicativo, né? Que você Não, apertava um dedinho. cara, não. É isso. Tá Não ligado? tinha um aplicativo, você aperta um dedinho, né? Não, cara, não tinha, mano, era A tudo ali. arquitetura tinha uma matéria assim, que é uma das coisas que eu tentei estudar, não tive a disciplina suficiente nem o dinheiro para terminar. Tinha uma matéria chamada técnica construtiva, e o professor falava, essa matéria consiste em você resolver o que ninguém resolveu. Não é só você estudar a técnica construtiva que já existe. Você vai se deparar com determinados materiais, você tem que dar solução para aquilo, que é isso que você está falando. Como juntar tudo isso com o ferramental que tinha naquele momento. Não é um aplicativo pronto que você aperta meia dúzia de Cara, botões. hoje é muito fácil. Assim, eu falo, hoje é fácil, cara. Hoje é tudo muito fácil, cara. Tá muito na mão, sabe? Agora, a gente também, eu falo assim, tá tudo na mão, né, Gleice? Tá. Mas assim, cara, tá na mão porque alguém correu atrás para fazer isso daí. Esse caminho das pedras. Das pedras para poder fazer isso daí. Então, a gente também tem que dar os créditos. Sim, lógico. Não é porque, hoje qualquer coisa que você pesquisa na internet, você já acha a solução e tal. Mas assim, cara, eu lembro uma vez da gente comentar sobre que quando a gente queria saber qualquer coisa, né? A gente tinha que ir lá no. Como é que era? Lá no Basca? Na Barça. Na Barça. Que era, você ia pegar a enciclopediona, abrir, livrão vermelho. Livrão. Você olhava uma daquelas assim, já olhava para o professor, e o professor manda. Que é o que tinha. Que era o que tinha, cara. O requinte de uma Xerox. Nossa, pai. Então, cara, então. Você ia lá no braçal, ou você ia chupar a pesquisa de um amigo, de alguém que já estava pronto e tal. Eu fui campeão de bilheteria nos projetos, nos trabalhos de escola, assim, porque eu sempre desenhei, né? Então, tinha aquela moçada que gostava de uma capa bem feita. Aquele papelão, brochura mesmo, ou papel almaço, com pauta ou sem pauta. Aí eu era responsável, assim, por capa, contra capa, ilustração, não sei o quê. Eu cansei de pegar carona em trabalho braçal de quem ia lá na Barça mesmo. E era copiar, quando era cara. De grupo. Agora, a maioria dos professores gostava de, em algum momento, falar, não é grupo, é individual. Então, no máximo, mesmo que você pegasse a pesquisa de um amigo feita, você ia ter que passar na sua mãozona. Cara. Então, era o braçal. E muitas vezes era a Barça ou alguma similar dela. A pesquisa era
no olho, na leitura e tudo mais, né? Né? Não tinha época, né, contra o não sei o quê e contra o não sei o quê. Fora isso. E tinha uma geração, com todo respeito, alguns professores que a gente vê por aí também, que se dava ao respeito. O professor conseguia dizer, não, isso aqui é absurdo. O plágio pelo plágio e tal. Porque mesmo você copiando a pesquisa de alguém, eu lembro de professores que falavam, se ela pegasse igualzinho demais, ela já te dava uma chamada. Ô, pera lá, você não se deu ao trabalho. Quem fez para todo mundo aqui? Então, você pegava a pesquisa do outro, mas você ainda tinha que construir o seu texto a partir daquela ideia. Tudo bem? Então, era uma pesquisa da pesquisa. Né? O professor de hoje, caso ele faça isso, e muitos fazem, ele não deveria aceitar simplesmente a cópia e cola. Eu, há muitos anos que eu não estou em sala de aula, mas até o início desse século eu tive sala de aula, e algumas vezes, assim, né, que eu peguei, cara, de vez em quando eu sempre me dei ao luxo de falar, o trabalho é todo à mão, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Eu já peguei, quando eu peguei sala de aula, assim, no meu último período, você já tinha o requinte da Xerox. Você já tinha o requinte de uma pesquisa que não era só... Não, não, beleza, mas o trabalho tal eu quero todo no manuscrito. Pelo menos um. Não era raro. Eu tive uma turma de 5ª e 6ª série, assim, por exemplo, de história. Lembro que eles já sabiam. Ia ter de tudo um pouco, mas em algum momento ia ser no braçal mesmo. Até porque você não pode perder essa referência. Não. É aí que nascem os poetas, é aí que nascem os bons escritores, é aí que nasce a moçada que foi ler de verdade, pegar uma literatura de verdade. Né? O prazer, porque se você falar, não, hoje é a geração do contra o não sei o quê, contra o não sei o quê, é assim mesmo. Não, cara. Rapaz, um mundo mais justo, cara, é muita coisa, né, cara? É muita coisa que a gente precisa melhorar. Mas tem a gente tem uma tendência, cara, a ser revolucionário, né? Que bom. Né? A gente tem uma tendência revolucionária. Acho que todo artista ele é revolucionário. A arte é vanguarda, né, cara? Ela precisa ter esse olhar. E eu lembro de eu vou dar continuidade, mas eu vou abrir uma chave, um colchete aqui para que eu estava num curso lá em Cuiabá de um pianista e ele fez uma pergunta para a turma que estava lá, assim, que começou essa discussão, não sei o quê, que esse forró de plástico, que isso não é forró, que não sei o quê, que essa música brega, não sei o quê, isso não é arte, não sei o quê. Aí ele perguntou assim, né, cara, para a turma assim, e o que é arte então para vocês, né? Complexo. Aí, cara, a arte é não sei o quê, pô, aí o outro já deu um conceito de acadêmico, arte, não sei o quê. Aí ele, não, vamos tomar um café, depois a gente volta para esse papo, assim, né? Eu parei lá no café, falei, cara, vem cá, mano. O que é arte, então? Porque eu não sei, não, o que é arte. É muito complexo. Aí ele falou assim, cara, arte é tudo aquilo que nos faz pensar. Então, aí eu parei para refletir, falei, cara, então esse é o papel do artista, cara. A gente precisa fazer as pessoas se refletirem, pensarem. Então, para a gente ter um mundo mais justo, as pessoas precisam parar para pensar, para refletir, para se pôr no lugar do outro, entender a condição de cada um, o limite de um, o que eu posso, o que eu consigo fazer, o que eu não consigo fazer, tá ligado? E acaba se tornando mais justo. A gente não é dono da razão de nada, cara. O Tópicos Podcast. Ideias que provocam.